Bom, sejam muito bem-vindas à live de hoje. A aula de hoje, cujo tema é por que você não chega no final de um programa de emagrecimento? Como fazer para conseguir levar um programa de emagrecimento até o final, terminar ele até o fim? Porque a grande verdade é que a gente começa a fazer, né? Sei lá, se o seu programa de emagrecimento, gente, pode ser qualquer coisa, tá bom? Pode ser a dieta que você começa, mas não consegue sustentar. Pode ser aquela academia que você se matriculou, aquela aula, né? Aquele treino, sei lá, você resolveu fazer e depois de um tempo desistiu. Você até queria ir no começo, estava empolgada, mas depois você desistiu. Ou um programa mesmo, né? Tem aqueles programas de emagrecimento de X semanas, que prometem emagrecer tantos quilos em tantas semanas, e aí você tem que fazer tudo bem certinho, bem regradinho, do jeito que o programa pede. E muitas das vezes você entra, até começa, mas não consegue chegar no fim. Antes dele chegar no fim, você já dá uma desanimada, já começa a acontecer alguma coisa na tua vida, e aí você não consegue permanecer no programa. E aí você tem o quê? Você tem sempre aquela sensação de estar sempre recomeçando. Você está sempre voltando para trás de algum ponto. Então, você faz um programa, aprende uma coisinha, volta para trás. Aí você faz alguma coisa, aprende outra coisinha e aí volta para trás. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, como é que a gente consegue entrar num programa de emagrecimento de vez e chegar nele até o final? E aí, talvez eu decepcione você hoje, mulher. Talvez, pupila, você vai ficar bem triste aqui comigo. Esse programa, deixa eu falar antes de tudo, né? Hoje eu vou gravar aula para um programa, esse programa que você que está assistindo ao vivo, está assistindo, ele fica salvo depois lá no meu YouTube, que é uma aula que se chama Emagrecimento Comportamental em Pauta. Porque a gente vai falar hoje sobre comportamentos, sobre os seus perfis de comportamento. E eu vou te explicar por que essa é a grande virada da tua vida no emagrecimento. Por que isso tem tanta relação com você conseguir ou não conseguir seguir um plano até o final. E eu vou explicar isso acontecendo através de 2 pontos. Então, primeiro, a gente vai falar que todo plano de emagrecimento tem uma data e que talvez o maior problema seja esse. Porque a data do seu cardápio, do seu treino, sei lá quanto tempo, né? Pensa assim, ó, pensa que tudo que você faz para emagrecer tem um tempo limite. Então, por exemplo, o seu cardápio é para, sei lá, 30 dias. Você fecha um plano na academia de 3 meses. Não é assim? Ou você compra aquele programa de emagrecimento que dura, sei lá, 6 semanas ou 12 semanas, que é o mais comum. A verdade é que quando a gente compra algo que já tem uma data pré-estabelecida, aquela data que está pré-estabelecida talvez não seja a sua data. Você já pensou, parou para pensar sobre isso? Que cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem questões diversas ligadas ao emagrecimento. Então, como é que a gente define? Eu, dona do programa, defino o tempo que você vai ter resultado, sendo que você é única, pupila. Você é única. Então, como é que eu, do alto da minha soberba, posso decidir em quanto tempo uma dieta vai fazer diferença para você? Se você tem uma genética, se você tem uma epigenética, que é o seu ambiente, se você tem uma rotina, se você tem particularidades, e eu tenho outras, e a Isabel tem outras, e a Laís tem outras. Então, perceba que já começa desse jeito. Por que geralmente a gente desiste de um plano de emagrecimento antes dele chegar no final? Vou contar bem de pertinho, tá bom? Vocês não contam para ninguém. Porque não existe final. Não existe final. Quanto tempo a gente pode... desculpa, né? Pelo contexto da frase. Em quanto tempo a gente pode prometer que uma pessoa vai, de fato, emagrecer e conquistar o corpo que ela deseja? Quanto tempo? Anota isso, para você não esquecer. Quanto tempo você que está aí desse lado, pupila, vai levar para atingir o emagrecimento que você quer? Posso ser sincera?
quanto tempo for necessário para você limpar as suas crenças e bloqueios em relação ao emagrecimento e conseguir colocar aí novos hábitos. Mas você percebe que eu não falei assim, ó? Quanto tempo a gente demora para atingir o emagrecimento? Ah, um treino depois de 3 meses você já consegue ver o seu corpo mudar. Mas veja que o treino, o corpo, ele é algo que você coloca, mas se você não tem limpo crenças, mitos, medos, comportamentos, não adianta eu pôr. Eu costumo dizer assim, ó, a mulherada aí que limpa toda a casa vai entender o que eu tô falando. Não adianta, gente, a gente limpar a casa com água suja. Se você tem um recipiente que tá sujo, não adianta você pôr água limpa lá dentro. Você precisa tirar a sujeira primeiro. E é essa a premissa do emagrecimento comportamental. A gente vai primeiro olhar para as tuas crenças, para os teus medos, para o seu perfil de emagrecimento. E depois que a gente olhar para isso, para aquilo que te atrapalha, a gente vai limpar o que te atrapalha. E aí a gente vai colocar ali novos hábitos. E aí não é só colocar o hábito, né? Mágico seria se essas coisas funcionassem assim, né? Do tipo que nem um botão de liga, desliga. Eu falo que a gente espera isso do nosso corpo, né? A gente muitas vezes exige do nosso corpo que ele tenha um botão de liga, desliga. Então, hoje você é uma pessoa que se alimenta mal, hoje você é uma pessoa ansiosa, compulsiva, hoje você é uma pessoa que tem várias questões que estão te atrapalhando, inclusive atrapalhando a sua saúde. Aí você paga um plano de emagrecimento, amanhã você quer acordar uma pessoa nova. Você não quer ser mais ansiosa amanhã. Você já quer estar ali dentro do... Você quer conseguir fazer tudo, né, do programa de emagrecimento. Como é que se diz? Bebe água, pesa, jejum, meditação, treino pela manhã, aquele monte de coisa. Mas você não fazia nada ontem. O seu corpinho não tem um botão de liga, desliga. Então, por que normalmente você não consegue? O motivo número 1, né? Vamos dividir motivos para essa live aqui ficar organizada. Então, o motivo número 1 pelo qual você não consegue chegar ao fim de um processo de emagrecimento é porque ele não tem fim. É porque você não sabe quanto tempo você vai levar para ficar menos ansiosa. Pode ser que com alguém eu use uma ferramenta do emagrecimento comportamental e assim, ó, de bate pronto, de hoje para amanhã, você fique menos ansiosa. Pode ser que a gente faça exercícios, de colocar metas, de estabelecer no seu dia, cada dia, uma prioridade. Geralmente, quem é muito ansiosa, acaba se colocando muitos focos, muitas coisas, e isso traz mais ansiedade ainda. Ou pode ser que não. Pode ser que só você se cobrar de ter esse resultado do emagrecimento em X semanas, isso gere em você um peso extra. E isso também vai, eu não vou falar assim, ó, dificultar, bloquear, tá bom? Pode ser que bloqueie, mas pode ser que atrase muito, que faça do seu processo de emagrecimento muito mais lento. E quanto tempo você vai conseguir resolver isso? Não sei. Pode ser que para algumas pessoas, uma sessão. Pode ser que para outras pessoas isso leve semanas para acontecer. Antes dela conseguir colocar o comportamento bom, ela tem que limpar o ruim. E aí, por que é difícil seguir um plano de emagrecimento? Oi, Roberto. Porque o que acontece? Geralmente o plano de emagrecimento tem o tempo dele. 21 dias, 30 dias, 45 dias. Mas esse não é o seu tempo, pupila. Normalmente os programas de emagrecimento, eles estão lá no pós, né? Ele nem trabalha aqui antes os comportamentos, ele vai te enfiando coisas para fazer e para seguir. E é exatamente, lembra? Não dá para colocar água limpa se o balde está cheio de água suja. Você precisa tirar a suja primeiro, dar uma lavadinha no balde e depois colocar limpa. E aí, você não consegue chegar no final. Ó, que legal! Depois eu quero saber isso aí. Entendeu? E aí, como é que eu posso colocar um prazo definido? E aí, o que é que acontece? Parece que o seu ritmo não combina com o ritmo do programa que você entrou.
E aí, o que é que acaba acontecendo? Você acaba desistindo dele no final. Que é um exemplo muito bacana, que é um exemplo bem bacana desse fato número um. Quando a gente nunca... Imagina uma pessoa sedentária, ela nunca praticou nada de atividade física. Eu gosto de falar de atividade física porque eu sou, né, educadora física, então para mim é mais fácil chegar nessa realidade. Então imagina alguém sedentário, tá bom? Imagina a Cristina. Cristina é uma mulher sedentária. Nunca praticou atividade física na vida. É mãe, seus filhos já estão crescidos. E aí, de tanto ela ouvir o médico falar, ela resolveu procurar uma academia. Ela falou, não, se o segredo do negócio é eu entrar numa academia, então buscarei então uma academia. Vou entrar numa academia. Só que Cristina, coitada, não sabe nem ligar a esteira. E aí, o primeiro dia que ela vai pegar, aí ela fecha o plano, olha lá, o plano de emagrecimento da academia de 3 meses. Ela faz um plano trimestral. E aí, Cristina vai lá, toda animada no primeiro dia. O que é que acontece? No primeiro dia, o instrutor pega a Cristina, coloca na esteira, aí ela vai fazer todas as séries de exercício, ela vai ficar ali mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Cristina nunca praticou uma atividade física. Ela vai chegar na casa dela morta, ela vai sentir fome, ela vai estar mais cansada. Aí ela vai começar a comer compensando aquele treino que ela fez. Você concorda comigo que o ritmo da Cristina é muito diferente do ritmo que a academia estabeleceu para ela? Talvez antes de começar, ela tivesse que olhar para onde ela está. O que é que ela acredita? Por que ela acha que ela tem mesmo que fazer academia naquele momento? Como é que ela pode começar mais ajustada ao ritmo dela? E aí sim, talvez se ela fizesse 5 minutos, para a Cristina seria muita coisa. 10 minutos antes de colocar ela naquele treino, né, abrangente da academia. E aí, se ela começasse com 5 minutos, talvez ela não desistisse. Mas aí ela começa a se sentir muito cansada. Porque ela chega na casa dela, ainda tem a casa inteira para dar conta, não é fácil. Aí o professor da academia fala para ela assim, ó, mas você tem que se dar prioridade, a prioridade tem que ser o treino. Ela chega em casa e não consegue render. Os ritmos não estão adequados. Então, eu posso dizer que o que vai resolver o problema da Cristina com o emagrecimento são 3 meses? Não, porque o ritmo dela é outro. Entende? Então, esse é o maior dos erros. Por que é tão difícil cumprir com esse plano que a gente fecha lá antes de emagrecimento? Porque você não sabe aonde você está nesse processo. Cada pessoa tem um tempo para identificar um comportamento, tirar um comportamento ruim e trocar ele por um novo comportamento bom. Para algumas pessoas, isso é muito fácil de fazer, talvez sejam pessoas que já tenham mais facilidade com a mudança, mas a gente não pode dizer que para todo mundo é assim. E ó, eu arrisco dizer que para mais da metade das pessoas não é assim, porque senão, gente, tanta gente não desistia no meio do caminho. E aqui eu dei o exemplo da academia, mas a gente pode usar o exemplo de uma dieta ou mesmo de um programa. Então, olha que coisa. E o segundo motivo pelo qual as pessoas têm tanta dificuldade de chegar no final de um programa de emagrecimento, então lembra, qual é o primeiro? Estabelecer uma data para aquilo acontecer. Porque se você coloca uma data, fique real. Você fica se cobrando daquela data e às vezes o seu ritmo é muito diferente da data estabelecida. Então, esse é o primeiro momento. Então, quanto tempo eu levo para deixar uma pessoa magra? Quanto tempo essa pessoa levar para a gente conseguir identificar crenças ao redor do comportamento, mudar a mente dessa pessoa e aí sim colocar novas coisas na vida dela. Muito bem. Tendo o primeiro ponto, segundo ponto. Cada perfil comportamental tem uma característica ligada ao emagrecimento. Então, nós temos 5 perfis
de comportamento. 5 perfis comportamentais do emagrecimento. Às vezes, a gente tem um que é muito forte. Às vezes, a gente pode ter mais de um que lideram os nossos comportamentos. E, geralmente, cada perfil desse está ligada a uma dor. Mas uma dor que a gente carrega, um trauma que vem lá da infância. É uma coisa que está aí dentro, talvez você nem perceba, você só vai perceber quando as coisas não dão certo, né? Não é geralmente assim, a gente nem sabia. Mas aí quando não dá certo, a gente começa a prestar atenção. Quando o seu processo de emagrecimento vai de encontro a uma dor, e essa dor é a do seu perfil, você desiste do processo. E aí você não consegue chegar no fim do programa. Porque essa dor te gera um bloqueio. E aí, dali para frente, você não consegue mais seguir. E isso atrapalha demais. Você para no meio do processo e você não consegue, nesse caso em si, você não consegue me explicar. Diferente do caso da Cristina, que ela fala assim, não dei conta, não era para mim, o ritmo dela, eu ficava muito cansada, entende? É diferente, você não sabe explicar por que não deu certo. Você só sabe que aquilo você não conseguiu mais. Quer ver que legal? Nós temos 5, né? 5 dores, né? 5 dores dos perfis. E agora eu vou te colocar cada uma delas e depois eu quero que você coloque aqui para mim no chat. Se você se identifica, se você já pensou, vai criando essas imagens na sua cabeça enquanto eu estou falando, para que você depois consiga escrever para mim sobre Paulinha. Nossa, descobri. Quer ver só? A primeira dor é a rejeição. Você fala, mas o que tem a ver rejeição com emagrecimento? Tem a ver quando você vai lá, investe seu rico dinheirinho num programa de emagrecimento. E aí você vai contar para o seu marido que você agora, né, vai fazer tudo certinho porque você decidiu emagrecer. E aí o que você escuta? Isso aí é uma besteira. Isso aí é uma bobagem. Ou então você quer falar sobre aquilo e as pessoas não te dão atenção. Elas rejeitam as suas ideias em relação àquilo. Você faz com todo carinho, está ali toda animada. E aí, quando você fala sobre isso, você se sente literalmente rejeitada. E aí, isso te afasta daquilo que você estava fazendo. Tô animada, dá uma... Não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas dá uma brochada, assim. Você não quer mais. Aí, aquilo que você estava ali, nossa, com a maior da motivação para conseguir fazer um negócio, agora você já não está mais. E aí, toda vez que você fala sobre o seu programa de emagrecimento, tal, que você vai comentar, vem um comentário contrário e de novo você se sentiu rejeitada. Pronto. É o que precisa. Uma hora ou outra, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora você vai desistir. Outra dor, de outro perfil. Veja se você se identifica com ela. É a dor do abandono. Você, essa pessoa, né, que sofre da dor do abandono, é aquela pessoa que mais precisa de cuidado no meio do processo. Então, por exemplo, se você se matriculou numa academia, ou se você vai numa nutricionista, se você consulta algum profissional, o que é que você quer? Você quer ser acolhido por aquele profissional. Você quer ter atenção, quer que alguém te pegue pela mão e acompanhe você no processo para você não se sentir sozinha. E aí que está o problema. Quando as duas coisas não encaixam. Quando você se sente meio abandonada pelo professor da academia. Ou quando você tem pouco contato com o profissional que está te atendendo. Ou quando simplesmente você tem que treinar sozinha, você não gosta, se sente meio abandonada ali no meio do processo. Quando você não recebe o cuidado que você gostaria. Sabe aquela pessoa que fica pedindo por incentivo? Normalmente essa pessoa desiste porque ela se sente abandonada no meio do processo. A dor do abandono. E aí ela não leva o processo de emagrecimento até o final. O próximo é o perfil que sofre da dor da humilhação. Gente, isso é tão comum. Nossa, mas isso é tão comum. Quer ver só? Imagina essa cena.
Cristina, vamos voltar na Cristina. Cristina, que foi para academia pela primeira vez. Cristina não sabia ligar a esteira. E ela foi lá tentar mexer no aparelho, regular o aparelho, mas ela estava super insegura. Se Cristina tem a dor da humilhação muito forte, ela vira as costas e vai embora. Ela nem fica ali, nem volta mais. E se alguém der risada dela, porque ela não sabe fazer um exercício, ou ela entra numa aula, por exemplo, Cristina entrou numa aula de dança, desistiu da academia, entrou numa aula de dança, e ela se sentiu ridicularizada, e às vezes nem foi essa a intenção, tá bom? Nem estou falando aqui que a gente entra nos lugares e as pessoas dão risada, não estou falando disso. Estou falando que às vezes é um comentário que para você soa assim. Ela se sentiu humilhada, ridicularizada. E aí ela fica com vergonha. É aquela pessoa que tentou fazer o cardápio da nutricionista, mas ela ficou com muitas dúvidas, achou que ela fez tudo errado. E aí ela tem vergonha de falar que ela teve dificuldade. E aí ela desiste. A dor da humilhação. Tá vendo como você nem percebe? Você nem percebe, mas tá ali. Tem uma explicação. Você não sabe explicar, eu me senti humilhada. Não, não vai, você não vai falar isso. É simplesmente uma dor do seu perfil comportamental que, sem querer, aquele processo de emagrecimento que você escolheu bate nele em algum momento. E a hora que isso acontece, você simplesmente desiste do processo. E aí a gente tem mais duas, né? Que é a da manipulação, que é quando você começa a fazer algo para emagrecer, mas tudo é muito mandado, ninguém pergunta o que você gosta. Sabe a turma do cala a boca e faz? Dá certo para muita gente. Mas para algumas pessoas que têm essa dor do perfil comportamental, da manipulação, não funciona. Aquela coisa do tipo assim, eu mando e você faz, não discute. Mas eu não gosto disso. Não, mas tem que fazer. Essa história do tem que fazer, sabe, não gosto, mas vai assim mesmo, a gente não pode dizer que isso funciona de forma igual para todo mundo. Tem gente que faz disso um incentivo, né? Quanto menos a pessoa gosta, parece que mais desafiador é para ela. Olha como as pessoas são diferentes. Olha como cada perfil tem uma característica e isso tem que ser respeitado dentro do processo. Acontece que tem a pessoa que vai se incomodar com isso. Ela não vai fazer se ela não concorda com aquilo. E aí, o que ela vai fazer? Não vai fazer, né? É aquela pessoa que pega o cardápio, não concorda com o que está ali e engaveta. Segue fazendo o que ela acha. E por último, o problema da insatisfação, que é aquela pessoa que acha que ela nunca está fazendo o suficiente. E olha, eu vou confessar, viu? Como profissional, eu posso dizer seguramente que essa é a pessoa que tem mais dificuldades no processo. Todas elas, sabendo o perfil de emagrecimento, nós profissionais, eu pelo menos consigo trabalhar de uma forma assim que dê bastante segurança, que leve bastante em consideração. Mas a pessoa da insatisfação, ela nunca acha que ela está fazendo o suficiente. E aí ela acaba pecando pelo exagero. Então ela recebe algo, tipo, ou ela come de menos, ou ela treina demais, ou ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e perde foco. E se você não consegue uma forma de trazer essa pessoa para o foco, fazê-la olhar para um pontinho e mostrar, mais importante, desafiar essa pessoa e mostrar para ela que ela está evoluindo cada vez mais, ela vai ficar sempre insatisfeita. Só que quem que aguenta ficar o tempo inteiro insatisfeito, gente? Não aguenta. A pessoa vai ficar infeliz, descontente. E aí ela vai parar. E aí ela vai procurar outras coisas, porque ela é insatisfeita, né? Ela fica pulando de um para o outro. Então é isso, meu povo. Paulinha, e como é que a gente faz, então? Para saber como é que a gente vai levar o nosso emagrecimento até o final. Como é que a gente faz ele? Como é que eu sigo, então? Como é que você tem que saber escolher aquele programa de emagrecimento que mais bate com você? E lembra que eu falei? Não é fácil, não é assim, ó, você sabe, né? Você para pensar, aí você vai lá durante o seu banho, sozinha na sua casa, vai olhar para cima e vai falar: eu acho que eu tenho a dor da humilhação. Eu acho. E aí? O que você vai fazer com isso?
Por isso que é tão importante a gente ter ferramentas como, por exemplo, a análise do seu perfil. Que aí nessa análise a gente consegue medir quanto dessas dores você tem e quanto elas influenciam. Quantas vezes você já desistiu do seu programa de emagrecimento? Quantas vezes você já parou no meio do processo e nem sabia dizer por quê? Então, é isso que a gente vai rastrear em uma análise de perfil comportamental. A gente vai fazer a leitura do seu perfil comportamental, das tuas dores, e olha como fecha com esse assunto dessa aula de hoje. É exatamente por você entender como o seu perfil funciona, saber qual é a dor dele e aonde que essa dor bate quando você tenta emagrecer, é mais possível a gente definir um tempo. Olha lá, a gente arredondando, né? Fazendo que nem um quebra-cabeça com todos os assuntos da live. Então, lembra que lá do começo eu falei, então, como é que a gente segue? Por que é tão difícil seguir um plano de emagrecimento até o final? Porque geralmente a gente estabelece uma data e não tem fim. A sua data pode ser diferente. E aí, o que mais? E aí que cada programa de emagrecimento acaba batendo numa dor. E se ela bate na sua dor, você acabou, você abandona o processo. E como é que eu trabalho esses dois pontos? Eu faço uma análise de perfil comportamental, onde eu vou receber um gráfico, onde nesse gráfico eu vou ter a explicação concreta de por que eu sinto aquela dor, por que aquilo me atrapalha, quando aquilo me atrapalha. E aí o nosso tempo dentro do processo pode ficar bem mais acelerado, ou pelo menos você vai conseguir trabalhar em cima desse tempo. Porque você vai evitar bater em cima das suas dores. E aí, se você não sente desconforto e se você sabe como progredir melhor, você consegue seguir o plano de emagrecimento até o final. Qual plano? Aquele que você escolher, que combina com você. Você vai aprender a escolher. A gente tem coisa mais libertadora desse mundo do que o conhecimento, do que você não ficar testando as coisas aleatoriamente. Você saber ali, ó, pum, sniper. Aonde você vai? É esse aqui que vai dar certo para mim. Eu sei, porque eu me conheço. Você pode estar aí achando que autoconhecimento é uma palavra muito batida, muito banalizada. Ah, isso aí virou clichê, mas, gente, é a base. É a base. Se você se conhece, você conhece tudo. Você sabe escolher. E aí não é ficar seguindo uma receita e batendo nas suas dores. É você ter a sua própria receita. Isso é incrível. E não depender de ninguém para fazer isso. É assim que eu me despeço de vocês nesse programinha que é Emagrecimento Comportamental em Pauta. Para trazer um conteúdo um pouquinho mais técnico, para fazer você refletir sobre aquilo que realmente funciona na hora de querer emagrecer. Para você parar de ficar tentando. Porque só fica magra para sempre quem se conhece direito e sabe o que fazer. Tá bom? Então, olha só, um beijo. Eu sou Paulinha Zilota, sua mentora de emagrecimento comportamental e estou aqui com esse e mais um monte de conteúdo que você encontra aqui nesse canal, várias aulas, para que eu consiga fazer você entender qual é o caminho ideal para que você seja magra todos os dias, sem voltar a engordar. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito, muito, muito obrigada pela companhia. E é lógico, se você quer saber mais, me segue ali em todas as redes sociais, tá bom? Deixa para mim no direct, deixa mensagens me dizendo se esse conteúdo está te ajudando ou não. Me deixa sugestões de novos conteúdos, perguntas, que aí eu venho para cá e monto uma aula em cima do que você está precisando. A dúvida de um, geralmente, é a dúvida de mais pessoas, né? E aí a gente trabalha mais tempo em cima disso. Certo? Ó, um beijo para vocês. Tchau, tchau.